Bom dia, queridos. A paz de Cristo para vocês que estão aí reservando esse tempo para assistir esse nosso estudo, que fazemos uma vez por semana, às 10 da manhã, Anatomia da Sabedoria, não é? Foi uma semana com bastante reviravoltas, né, no nosso meio político, social. Bastante coisa aconteceu, muitas mudanças, né? Mudanças boas. Então, esteja atento, viu? Sobre a cidade onde você mora, o estado onde você mora, sobre os últimos decretos, tá bom? Aqui em Limeira tem coisa nova, tem decreto do prefeito, tá bom? Você deve acompanhar, deve ler, está no Diário Oficial, eu creio que em outras redes sociais também deve estar. Então esteja acompanhando, tá bom? Tome as medidas necessárias, de acordo como o decreto está orientando. Estou falando com as pessoas aqui de Limeira, e você em sua cidade também siga a mesma coisa, que vai ser bom para todos nós, tá? Já estamos ao vivo, você pode enviar para os seus amigos, para os seus conhecidos, chamá-los para assistir junto com você esse tempo de estudo. Hoje nós vamos falar sobre os olhos, né? Os olhos na anatomia da sabedoria. Semana passada falamos sobre o coração, que o coração não é a fonte de onde são as fontes da vida. Tudo que você vai decidir, seus sentimentos, suas emoções, sua vontade, tudo virá do seu coração, que são as fontes da vida, o centro das suas decisões, das suas emoções, da sua vontade. E hoje nós vamos conversar, vamos refletir sobre os olhos, a conexão que existe entre os olhos e o coração. Ok? Primeiro nós vamos ver a intenção desse olhar humano, físico, ok? A sua conexão com o cérebro, e depois nós vamos fazer uma analogia à luz da Bíblia sobre os olhos e o coração físico, e os olhos e o coração no sentido espiritual, tá bom? Para você que está entrando aí, bom dia, Deus abençoe. Pastora Marcela, esposa do Bispo André, Deus abençoe. Bispo André contraiu o Covid-19, estamos orando, nossa igreja está orando por ele, os irmãos estão orando. E ainda hoje, antes de terminarmos esse estudo, estaremos orando por ele também, pelo irmão Domingos também, da Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, e outras pessoas que estão enfermas, tá bom? E por nós também, para que o Senhor nos guarde, mas sabemos que em tudo somos mais do que vencedores. Irmã Ana Maria está curtindo aí, fica com a gente até o final, viu? Muito bem. A Aline da Manjedoura também, Eleni, Deus abençoe, ok? Eu quero iniciar para nós não perdermos muito tempo. Eu sei que hoje é sábado e que você tem bastante coisa para fazer. Então vamos começar. Para mim ainda não chegou aqui a imagem, tá? Só estou conseguindo ver as publicações, ok? Muito bem. Se você tem a sua Bíblia aí com você, ou mesmo no seu celular, você pode abrir em Provérbios capítulo 4, o versículo 25. Você também pode anotar, é muito interessante isso. Pegue um papel ou o seu caderno de anotações e anote aí os textos para que você possa ler depois, tá bom? E meditar também. Então vamos lá. Provérbios capítulo 4, versículo 25 diz assim: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Que coisa, não? Olhar direito e olhar corretamente diante de ti.
Sabe que a medicina, ela bem avançada em nosso tempo, a medicina explica bem isso aqui, né? Segundo a medicina, a retina dos nossos olhos, ela transporta sinais virtuais para o nosso cérebro. E esses sinais visuais, eles se transformam em sinais nervosos também, que depois uma parte do seu encéfalo vai interpretar isso que está sendo visto. Então, na verdade, você não enxerga com os olhos, não é? Você capta, seus olhos captam as imagens que estão ao seu redor, no seu campo de visão, não é? Como uma máquina fotográfica, uma câmera fotográfica, e depois é o seu encéfalo que vai fazer a interpretação. Interessante, não é? Sabe, queridos, que toda ação de enxergar vai desencadear uma interpretação sobre aquilo que está sendo observado. Isto é, vamos pensar numa coisa bem simples. Caminhe junto comigo nesse entendimento para você poder entender quando nós entrarmos na parte espiritual, que é o foco do texto de Provérbios, capítulo 4. Então preste bem atenção. Quando você enxerga com os teus olhos, eu vou falar de um alimento gostoso, um doce ou um salgado, algo que é bom para você, que você gosta. Então eu vou falar de uma maçã, por exemplo. Quando você olha uma maçã, observa e enxerga uma maçã, os teus olhos vão fotografar esta imagem e enviar todas essas informações para o seu encéfalo. E ele vai interpretar o que está sendo visto. Mas é interessante que a gente não apenas olha o objeto que está no campo da nossa visão. Há também uma reação em cadeias de interpretação que vai além do que os olhos estão vendo e do que o teu encéfalo está interpretando. Por exemplo, você apenas não vê uma maçã, mas você começa a cogitar: que maçã vermelha, maçã gostosa, essa maçã deve estar doce, essa maçã está fresca, entendeu? A mesma conexão vai acontecer em relação aos teus olhos e ao teu coração. E é isso que Provérbios está querendo dizer. Que há uma relação entre o nosso coração, que é o centro da nossa vontade, e os nossos olhos, ok? Por isso, há um texto em Jó, capítulo 31, versículo 7 e 8, quando Jó diz assim: se os meus passos se desviarem do caminho, e se o meu coração seguir os meus olhos... Você prestou atenção que não é só olhar, não é só captar uma imagem, fotografar uma imagem, mas haverá uma interpretação que vai além do conhecimento daquela imagem que foi captada? O que Jó está querendo dizer? Ele está dizendo aqui que os olhos, eles vão mandar imagens e informações, e o coração, ou o centro da sua vontade, das suas emoções, do seu querer, começará a reagir. Por isso que Jesus falou que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, estará em luz. Há uma conexão entre o que nós vemos e o nosso coração. Por isso o texto aqui em Provérbios 4 diz que os teus olhos olhem direito e que as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Isto é, tome cuidado onde estão os teus olhos,
Pastora, mas eu não posso me privar de ver tudo. Não, mas o coração é o centro da vontade, da razão, dos sentimentos e das decisões. Você não pode se deixar levar por aquilo que você simplesmente está vendo. Há uma vontade, há uma razão que devem tomar a decisão se devem se manter ou não interpretando aquilo que está vendo. E isso é muito sério. Sabe, queridos, nós precisamos entender que os nossos olhos, se os nossos olhos seguirem numa direção errada, nós precisamos ter domínio sobre isso. Nós precisamos parar e tomar uma decisão de mudar o foco. Agora é interessante, querido, porque isso diz respeito a tudo. Quando nós pensamos que os olhos são instrumento de percepção das coisas, nós precisamos entender também que algumas coisas, alguns comportamentos nossos podem comprometer a nossa visão. Podem comprometer a nossa visão. Em Provérbios 3, versículo 21, há um texto que diz assim: Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Não os deixe apartar dos teus olhos, guarda-os no mais íntimos do teu coração. E diz também, Provérbios 23, 26, Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Isto é, se você, como nós falamos na semana passada, afinado com a vontade de Deus, cheio das coisas de Deus, um coração, uma vontade em pureza, cheios de Deus, automaticamente os teus olhos não vão se agradar das coisas de Deus. Mas se você estiver cheio, não é, com o coração totalmente voltado para Deus, com a sua vontade alinhada à vontade de Deus, você sendo responsável por aquilo que você pensa, por aquilo que você decide, controlando as suas emoções, automaticamente os seus olhos vão ter prazer em se colocar somente naquilo que Deus aprova. Você precisa entender isso. Mas, pastora, será que isso é fácil fazer? Não. Não. Não é fácil fazer isso. Mas é nossa responsabilidade. Sabe que tem algumas coisas que podem comprometer a forma como nós vemos. Algumas coisas podem comprometer a nossa visão. Por exemplo, o que pode nos levar a caminhos errados, a contaminações em todas as áreas da nossa vida, a nos afastarmos do Senhor, a esfriarmos a nossa fé. Coloque aí todas as coisas negativas que você pode imaginar, pensar. O que pode vir a provocar isso, ao ponto de comprometer a nossa visão? Agora eu vou começar a falar para você. Você precisa educar os seus olhos. Você precisa ensinar os seus olhos aquilo que ele deve e aquilo que ele não deve ver. E aí, quando eu falo dos olhos, eu estou dizendo que os olhos não apenas enxergam pelo campo visual dele, aquilo que está no seu campo visual, um objeto, uma pessoa, mas os olhos também, eles vão encaminhar essas informações para o teu cérebro para que seja interpretado. Porém, ao mesmo tempo, existe uma ação da sua alma e da sua vontade que, ao interpretar essas coisas, você também comece a ter um ponto de vista sobre o que você está vendo. Por exemplo, quantas coisas vimos, enxergamos nesses últimos dias? Bastante coisa. Coisas certas, coisas erradas. E tudo aquilo que teu campo de visão alcançou,
através das notícias, das informações, através das postagens de um amigo, de um conhecido, nas redes sociais, você fez uma interpretação. E depois de fazer essa interpretação, você emitiu um ponto de vista sobre isso. Todos nós fazemos isso. Agora preste atenção onde entra a contaminação para dentro de você. Quando você emite um ponto de vista, aí eu vou falar daquele que está querendo andar na luz, você precisa fazer isso com sabedoria. Sempre analisando e examinando a fonte que você está recebendo e a fonte do seu próprio coração. Em Provérbios 26:12 há um texto que diz: Vistes, você tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Isto é, você enxerga uma situação, analisa aquela situação, mas se você não submeter o que você está enxergando, a interpretação que você está fazendo, à sabedoria de Deus, você pode ser uma pessoa insensata e essa insensatez prejudicar a sua vida. Isso vai para todas as áreas da sua vida. Por isso o texto diz: tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há no insensato do que nele. Isto é, você precisa fazer um autoexame ou uma autoanálise e confrontar o que você está vendo, o que você está interpretando, o seu ponto de vista com a palavra de Deus. Como as pessoas gostam de emitir ponto de vista. Sabe por quê? Porque elas acham que são capazes de sozinhas, sem a sabedoria de Deus, terem crivo, um árbitro correto, mas não consegue, querido. A palavra de Deus diz isso. Um homem que é sábio aos seus próprios olhos, maior esperança há no insensato do que nele. A sua opinião precisa ser filtrada pelos olhos também da palavra de Deus e do seu espírito. Olha que coisa séria para as nossas vidas. Como às vezes a gente pensa que está enxergando e interpretando corretamente, mas a gente não está.